E aí quando vocês vieram pra cá, tu falou, vou fazer o quê? Vou virar engenheiro, vou virar... Não, assim, eu sempre... Vocês já conheciam aqui? Já conhecíamos aqui, a gente já tinha vindo aqui, mas assim, em termos de engenharia eu não conhecia nada, não tinha contatos que eu pudesse fazer. E foi até uma falha, talvez, no nosso planejamento, que eu deveria, talvez, ter feito uma pesquisa de mercado melhor, mas não foi feito isso. E aí acabou que eu fui pesquisando empresa de engenharia e eu entendi que para você chegar aqui, pelo menos na área de engenharia, você tinha que dar pelo menos uns 2 passos para trás. Porque no nível que eu estava, num cargo gerencial, com um salário bom, é muito difícil nos Estados Unidos você ganhar isso aqui começando. Porque por mais que você tenha um mega currículo, um background de currículo absurdo, obras, milhões, bilhões já executado, o americano vai olhar para o seu currículo e falar, pô, assim, legal, mas você nunca trabalhou nos Estados Unidos. E aí eu fui começar a entender que o americano não precisa saber o que você trabalhou fora, ele quer saber aqui. Porque aqui é onde tudo acontece. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer algumas entrevistas, todo mundo falando não. Aí acabou que eu consegui uma empresa, que estava uma empresa começando. Comecei a trabalhar nessa empresa com um salário muito menor do que eu tinha no... Foi assim que você pegou seus documentos ou não? Não, praticamente, a gente deu entrada dos documentos assim que saiu a minha autorização de trabalho e tudo. Na realidade, eu comecei a pesquisar trabalho antes, mas depois que saiu, eu consegui aplicar realmente para ter o trabalho, entendeu? E aí, como foi nessa empresa? Como assim? Como eu entrei? Não, nessa empresa que você tá falando, que uma empresa pequena. É, uma empresa pequena, não era uma empresa com uma estrutura mais familiar, pô, um salário muito baixo. Assim, a princípio eu olhei e falei, putz, que nhaca que eu fui fazer e tal. Mas acabou que eu fui entendendo que esses 2, 3 passos que eu dei para trás, no final ia ser os 5 passos que eu ia andar para frente. Então foi essa empresa, eu fiquei 1 ano lá, eu entendi... Aqui em Orlando? Não, ela tinha obra na parte oeste da Flórida, que seria Tampa. Então eu ficava viajando, eu viajava 1.600 milhas por semana, só para você ter ideia. Eu ia para Tampa, Tarpon Springs, Sarasota, Fort Myers. Então eles tinham obras pequenas do governo da Flórida, do FDOT, espalhadas, e eu ficava viajando, coordenando essas obras. FDOT? FDOT. Que é Florida Department of Transportation. Seria o DENIT do Brasil referente à Flórida. Todo o governo... Era obra deles que você... Obra deles, a gente gerenciava a obra deles. Então, cada lugar a gente tinha umas obras de melhoria de infraestrutura, água, drenagem, esgoto. E aí, depois foi fazer o quê? Aí, quando eu vi que eu já estava começando a estruturar e essas viagens de 1.600 milhas por semana estava me fazendo muito desgaste, eu comecei a aplicar para outras empresas e aí eu comecei a fazer mais contato. Foi quando eu fui para uma multinacional aqui, nos Estados Unidos, que ela trabalhava diretamente para o governo da Flórida, só que obras maiores, obras de 200 milhões de dólares, de duplicação de estrada. Uma dessas era a 417, que liga o aeroporto ali, então a gente estava duplicando de 2 pistas para 4 pistas. Foi quando eu comecei a trabalhar nessa empresa e aí peguei muito contato com o americano e aí foi só crescendo, porque... E aí eu fui mudando o meu público, não só mais contato com o brasileiro, e sim com o americano. E como a cultura deles é muito diferente da gente, né? Eles, ao mesmo tempo que eles ficam um pouco mais distantes da gente, eles são super respeitosos. O meu inglês não é assim 100% fluente, mas assim, super respeitosos. Nunca eles cortaram, você tá falando errado, assim, você tá assim, não faz isso não sei o que não. E aí, claro, também eu fui entendendo o modo de como eles agiam também, como eles lidavam com as situações e tudo. E aí dessa empresa... Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos nessa empresa. Ela não estava tendo mais obra na região de Orlando. E eu fui para uma outra empresa que agora a gente está também na área de duplicação de estrada aqui. E estamos aí duplicando um outro pedaço da 417 também, mas fica em Seminole County. Que aí estamos falando em mais 300 milhões de dólares. Agora eu te fazer uma pergunta até interessante. Como você é engenheiro civil, correto? Exato. Lá no Brasil, que a tua graduação é do Brasil. Exato. Lá de BH. Vamos dar uma moral pra faculdade. Qual foi a faculdade? FUMEC. É uma faculdade... Foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro? Ou foi... Renatinho? Não. FUMEC. Era mais ou menos, eles falavam FUMBEC. FUMBEC. Vamos dar uma moral pra FUMBEC, que a FUMBEC você graduou lá. Eu graduei lá, eu sou engenheiro lá, mas
eu não atuo aqui como engenheiro. Eu quero perguntar como que como que eles conseguem usar a tua expertise. Se você... A minha área de atuação hoje é gerenciamento de projetos. Então eu atuo como um gestor da minha área. Então toda a parte de custo, subcontratos, administração contratual, relacionamento com o cliente, claims que a gente reclama para o cliente, isso aqui você não me pagou. Então eu faço toda essa parte de gestão para a empresa. Do projeto. E aí o que acontece? Alguma parte de gestão técnica de projeto, eu não assino o projeto. Existem uns engenheiros responsáveis que assinam o projeto. Então, eu não exerço a função de engenheiro aqui na forma de assinar projeto. Mas você faz praticamente... Exato, faço praticamente tudo. Até porque muitas coisas da Flórida dos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. As unidades de medida. No Brasil a gente tem uma para comprimento, que é metro, centímetro, decímetro, quilômetro. Aqui... Uma unidade de medida de comprimento, você tem jarda, milha, polegada e pé. Yard é jarda? Yeah. Não, é jarda que fala português? Yeah. Então você tem 4 medidas. E assim, e eles não estão nem aí com o sistema. Eu já perguntei para um colega meu que trabalha na empresa, eu falei, velho, por que os Estados Unidos tem essas unidades de medida só eles que têm. Totalmente diferente do mundo? Aí o cara parou, ficou olhando para mim e disse assim, eu perguntei isso pro meu professor na faculdade, dele, claro. Eles falaram que na época, quando estava convencionando, os Estados Unidos queria ter uma coisa única, específica para os Estados Unidos, para ninguém vir aqui copiar e levar embora. Então, quando eles convertem todas as unidades aqui, fica muito mais difícil para você converter para qualquer outra unidade. Olha, interessante. Por exemplo, concreto no Brasil, você pede em metro cúbico. Muito simples medir. Aqui... Você tem jarda, você pede o concreto via jarda cúbica. Só que eles usam pés, polegadas. Então, pô, é uma conta, assim, eles na cabeça deles já fazem isso muito rápido, mas pra gente que é de fora, você fala, putz, hoje eu já sei que um pé cúbico é igual a 27 jardas cúbicas, alguma coisa assim. Então, essas conversões eu já tenho, mas... A hora que você entra e você começa a parar pra pensar todo esse protecionismo americano... Vai querer pensar muito, você não faz. Não faz. Tem que só entender e você tem que Claro, você tem que ter algumas noções. Por exemplo, eu sei que 1 centímetro é 2 polegadas, 1 polegada é 2,5 centímetros. Então, essas noções básicas eu tenho. E aí agora também eu não fico convertendo, não, porque é assim, não dá. E até mesmo porque não interessa, porque é igual o inglês. Enquanto você tá querendo entender o inglês, tu vai morrer, não vai aprender inglês, cara. Não adianta querer entender o porquê fala assim, o porquê fala assado. É repetir. E uma coisa que me ajudou muito a crescer, falando em trabalhar com os americanos, que eu trabalhei com os americanos todo o tempo, até o canal Perguntas desistir, foi quando eu converti de volta com os brasileiros aqui, é que os próprios americanos não sabem falar inglês. Ou melhor, não sabem escrever inglês. Eles não falam inglês, eles falam American, porque tem um monte de palavras que nem existe, e eles falam e a gente fala todos os dias, o Brasil é assim também. Então eles mesmos falam que eles falam American, e eles não sabem escrever tudo. No Brasil, como que você vai se graduar sem saber escrever português? E aqui, ninguém sabe escrever. E eu aprendi, me ajudou muito, Darcy, que eu podia perguntar, como que sua letra é isso? Como que sua letra é aquilo? Eu falava, é assim, assim, assim. Não era vergonhoso. E isso me fez aprender muito aqui nessa terra. E é interessante, eu entro assim com algumas particularidades que eu sempre pus na minha vida, que você tem que ter algum diferencial. Rapaz, pro bem ou pro mal, você tem que ter alguma coisa para se destacar. Você foi do mal, né? O que foi o teu? Sempre tem que ser do mal. E aí eu sempre chego lá nos ambientes que eu trabalho, my friend, come here, let's talk, alguma coisa, e tem algumas expressões que eu uso literalmente a tradução. Por exemplo, o pulo do gato. Eu falo, jump off the cat. Isso aqui E os caras ficam olhando pra mim, os americanos olhando pra mim, eu falo, não, isso aqui depois eu explico mais ou menos, os caras entendem, e acaba que você vai diferenciando. Então, eu chego lá Os caras devem dar risada, no projeto que eu tô trabalhando hoje, é todo mundo, oh, my friend, come here. Então, assim, é interessante e é aquilo, não existe o julgamento dele. Fala, putz, o que o cara tá fazendo aqui, entendeu? É um negócio Renatinho, muito... tá ligado aqueles amigos meus lá da estrada que fica zoando o cara, oh my friend, come over here? Aqui, ó. É isso mesmo, my friend, come here. que não existe julgamento, não. Não é que não existe o julgamento, eles são mais de boa. Eles vão achar você um cara legal,
Não, não é verdade. Teve uma vez que um dos diretores me corrigiu uma palavra, alguma coisa assim, mas assim, mais no sentido de brincadeira e tal. Eu falei com ele, olha só, não, você tem razão, vou arrumar aqui, mas no final você entendeu. O que me importa, que você sabe que as minhas reuniões é assim, mas no final você entendeu o que eu quero. Ele falou, não, sempre, isso aí, a comunicação anda. Eu falei, então, é interessante. É isso que você está fazendo hoje? Hoje é o teu trabalho. Fazendo hoje. Hoje eu tenho... E por que eu gosto dessa área de engenharia aqui nos Estados Unidos? Porque, só para você ter ideia, o governo da Flórida, o FDOT hoje, ele tem para os próximos 5 anos 10 bilhões de investimento de dólares em obras de infraestrutura. Entre rodovia... Manda gastar lá em Champions Gate, que tá difícil ali pra casa, viu? Provavelmente deve ter alguma coisa lá. Você tá ligado na I4, onde tem a orelhinha do Mickey, que para tudo? Sei. Ali é uma das obras da minha empresa, ali. É? É, a gente tá duplicando aquela parte ali. É onde a gente mora, mas tá piorando pra melhorar, né? Tá piorando pra melhorar. Não, pior que nem tem nem obra ali ainda. Mas os acessos estão sendo criados ali, pra aquela área ali. Cara, às vezes eu queria saber, os caras que inventam os acessos, que além de Champions Gate, onde eu moro, é umas ruas que cortam outra rua. É uma bagunça que não faz sentido. Às vezes é uns projetos antigos aí que os caras estão corrigindo agora, né? Né? Então, assim, Mas, assim, o poder do governo da Flórida de estar reinvestindo em infraestrutura é absurdo. Por causa do governador. Exato. O governador que interessa. Aqui, né, a gente tem o de Santos, que é top. Que é muito bom o de Santos. Agora, vai nesses lugares democrata, cara. Esses aí eu nunca fui. Lá eu vou falar aqui, gente. E não é politicagem, não. É realidade, é fato. Contra fatos, não tem argumentos. Não existe um estado democrata nos Estados Unidos onde é seguro, onde tem segurança e onde tem abundância, onde tem prosperidade. Todos os estados dos Estados Unidos democrata é perigoso por causa dos woke, né? Por causa dos retardados. E é perigoso e não tem trabalho. E aí você vai votar democrata, animal. Precisa ser muito inteligente. Esse negócio de trabalho aqui é interessante, porque assim, temos algumas metas da empresa e chega a ponto da empresa não conseguir gente para trabalhar. Então acaba que, é o que eu brinco, né? Existe um canibalismo aqui no mercado de trabalho absurdo. Então, você é um engenheiro. Eu chego para você, eu recebo aqui por semana, no mínimo umas 3, 4 ligações de headhunter. Você quer vir trabalhar com a gente aqui? Como é que você tá aí e tal, não sei o quê. E aí, quando você pega o currículo das pessoas, é exatamente isso. Paulo trabalhou nessa empresa 1 ano, Paulo trabalhou 2 anos aqui, 6 meses aqui, 8 meses aqui. Eles vão pulando. Eles vão pulando, porque eu vou te pagando mais e vai pulando, vai pulando, vai pulando. É difícil manter o funcionário hoje. É difícil. É difícil, porque assim, acaba que se eu aumentar só o seu salário, eu vou começar a aumentar de todo mundo também. E aí vira uma coisa, então acaba... E o povo aqui não tem apego também, não. Não tem, né? Você chega pra mim e dá assim, tô saindo. Velho, tem alguma coisa que eu posso fazer pra você? O que a gente... bicho, o cara vai me pagar 40% a mais. Não, tá bom, pode ir. Pode ir embora. Uma coisa que eu aprendi com os gringos aqui é isso, né? Tem uma expressão, never burn the bridge. Ou seja, nunca queima a ponte. Então, alguns chefes meus falam, rapaz, você pode sair de onde você for, mas mantenha a relação que você tem. Pra você poder voltar, isso aí. Porque, normalmente, no Brasil, você usa a empresa para você ficar dentro da própria empresa. Você fazia carreira. Aqui a carreira é contigo, é com o José, é com o João. É isso aí. Não é com a empresa A, B, C, D ou E. Entendeu? Porque se você vai para outra empresa, eu vou junto. Isso mesmo. Entendeu?